Olá! Sabe aquela sensação de que alguns lugares ou até mesmo certos momentos são diferentes? Completamente diferentes do nosso dia a dia? Pense numa montanha silenciosa, uma catedral antiga ou, sei lá, até um estádio de futebol numa final de campeonato. Parece que ali, naquele instante, alguma coisa mais real está acontecendo, né? Pois é justamente essa experiência, que é universal, que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias de um pensador incrível, o historiador das religiões, Mircea Eliade. Então a pergunta que fica é essa: por que afinal alguns lugares são especiais? Por que a gente sente uma força, um significado diferente em certos pontos do mapa, enquanto todo o resto parece só mais um lugar comum? E olha, não é só uma questão de ser bonito ou de ter uma história interessante, não. Segundo Eliade, o buraco é bem mais embaixo. Existe algo muito mais profundo rolando aí, uma distinção que está na base, na própria estrutura da nossa realidade. Para o Eliade, é como se o mundo fosse dividido em duas experiências de espaço totalmente diferentes. De um lado, tem o que ele chama de espaço profano. Pensa assim, é aquele espaço todo igual, homogêneo, neutro, sem um ponto de referência de verdade. Imagina o caminho por trabalho todo santo dia, onde um quilômetro é igualzinho ao outro, não faz diferença. Agora, do outro lado, a gente tem o espaço sagrado. Esse é outra história. Ele não é nada homogêneo, ele tem um centro, um foco, ele é forte, cheio de significado. E, para quem tem uma consciência religiosa, é o único espaço que é, de fato, real. Então, vamos mergulhar de cabeça nesses dois conceitos que são a chave de tudo no pensamento do Eliade, o sagrado e o profano. É essa oposição entre os dois que, segundo ele, organiza toda a experiência humana no mundo. Ok, mas como é que o sagrado entra no nosso mundo? Eliade tem um nome para isso, um nome bem específico: hierofania. O que é isso? É basicamente a manifestação do sagrado. É aquele momento em que uma realidade de uma ordem completamente diferente simplesmente irrompe no nosso mundo. É como se o transcendente invadisse o nosso dia a dia e transformasse tudo. O exemplo clássico é a sarça ardente de Moisés. A sarça não deixa de ser uma sarça, mas ao mesmo tempo ela se torna outra coisa, algo de outro mundo. Essa é a essência da hierofania. E essa citação do próprio Eliade resume a ideia de um jeito perfeito, né? O sagrado se define, antes de tudo, pelo que ele não é. Ele se define por oposição. É o extraordinário que vem para quebrar a monotonia do comum, do dia a dia. É o que é real, se opondo àquele fluxo meio caótico e sem sentido do mundo profano. É, no fundo, uma ruptura com o normal que mostra pra gente o que é fundamental. E aqui tem um ponto que é crucial entender, viu? O Eliade não está falando só de quem é religioso contra quem não é, de quem vai na igreja e quem não vai. Não é isso. O que ele descreve são duas modalidades de ser no mundo, duas maneiras de existir. Uma é viver num mundo, num cosmos que é carregado de significado, de poder. E a outra é viver num universo que foi dessacralizado, que parece neutro. São, na verdade, duas posturas que qualquer pessoa pode ter diante da vida. Ok. Agora vamos ver como é que essa manifestação do sagrado, essa hierofonia, literalmente funda o nosso mundo. Como ela transforma o que era só caos em um cosmos organizado. O processo é realmente fascinante. Funciona assim, ó. Primeiro, acontece a hierofania, o sagrado se manifesta. Isso cria o que ele chama de rotura, uma quebra na mesmice do espaço. De repente, nem todo lugar é igual. E essa quebra revela um ponto fixo, um centro. E é a partir desse centro que o caos vira cosmos. O mundo, de repente, ganha uma orientação, um norte, um templo, uma cidade sagrada, aquela montanha. Tudo isso passa a funcionar como um centro do mundo, um ponto de conexão com aquilo que é verdadeiramente real. E olha que interessante, essa mesma lógica do espaço vale para o tempo. Pensemos no tempo profano. Esse é fácil, é o tempo do relógio, o tempo que a gente vive todo dia. Ele é linear, contínuo, cada segundo que passa já era, foi embora para sempre. É a duração normal das coisas. Já o tempo sagrado, esse é completamente diferente. É quase um paradoxo. É o tempo dos mitos, o tempo lá da origem de tudo, o que o Eliade chama de in illo tempore, que quer dizer naquele tempo. Esse tempo não é uma linha reta. Ele é circular, ele é reversível e dá para recuperar. Como? Através de rituais. Quando uma pessoa participa de um ritual, ela não está só lembrando de um evento do passado. Não, ela está de fato revivendo aquele momento. Ela sai do tempo comum e entra de novo no tempo sagrado da criação. Tá, mas qual a importância disso tudo? Por que essa diferença toda entre sagrado e profano é tão fundamental?
A resposta, segundo Eliade, é que a experiência do sagrado é a resposta mais básica, mais fundamental da humanidade na sua busca por sentido. O sagrado tem funções que são essenciais para a gente. Primeiro, ele é a própria fonte de poder e de realidade. Sem ele, o mundo parece meio irreal, sem chão. Ele também é o que permite que a gente encontre um sentido para a vida, no meio de todo o caos. E para o Eliade, essa busca não é só algo cultural que a gente aprende. É uma estrutura da nossa própria consciência. E por fim, ele responde ao que Eliade chama de uma nostalgia do paraíso. Sabe, aquele desejo profundo de voltar a um mundo perfeito, puro, como era lá no começo de tudo. Dá pra gente resumir essa jornada toda em 3 pilares. Tudo começa com o ser, que é a experiência direta, pessoal, com o sagrado, a tal da hierofania. Depois vem o sentido, é quando a nossa mente pega essa experiência e tenta dar um significado para ela, usando mitos, símbolos. E tudo isso leva à verdade, que é a solução para a nossa existência, aquilo que nos ancora no mundo, que nos dá um lugar real e um propósito. É assim que uma simples experiência vira uma forma de existir. Tudo isso descreve muito bem o ser humano das sociedades antigas, tradicionais. Mas e hoje? E a gente, aqui no nosso mundo moderno, secularizado? Para onde foi o sagrado? Bom, a mentalidade moderna, como o próprio Eliade aponta, muitas vezes enxerga o sagrado como um obstáculo, uma barreira para a liberdade. A ideia é que, para sermos totalmente livres, a gente precisa se livrar do sagrado, dessacralizar o mundo, se libertar de qualquer modelo que venha de cima. A liberdade de verdade só viria depois de, como diz a frase, matar o último Deus. Mas a pergunta é, será que o sagrado desapareceu mesmo? A análise do Eliade sugere que não, ele só se disfarçou, se camuflou. Aquela nossa necessidade de ter um centro, um tempo mítico, um sentido para tudo, ela não sumiu, ela só migrou para outras áreas. Pense nas grandes ideologias políticas prometendo um paraíso aqui na Terra, ou nos shoppings e estádios de futebol que viraram os novos templos, os novos centros de rituais em massa. E talvez o mais forte de todos hoje em dia, o culto ao eu, ao self sagrado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Será que essa necessidade do sagrado é algo tão fundamental na nossa consciência que é impossível eliminar? Será que, mesmo no mundo que parece ser o mais profano de todos, a gente continua criando nossos próprios espaços sagrados, nossos tempos sagrados, sem nem se dar conta? A questão que fica é, o sagrado pode de fato desaparecer ou ele só muda de rosto, sempre esperando ser redescoberto?